Livro O Ser Consciente, pelo Espírito Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Série Psicológica, volume 5. Capítulo 1. A Quarta Força. Os estudiosos da criatura humana, embora os rígidos controles exercidos pelas conquistas freudianas, anelavam por ampliar os horizontes da compreensão em torno de fenômenos complexos e abrangentes, transhumanos, capazes de elucidar problemas profundos da personalidade. As explicações junguianas amplas, procurando enfeixar nos arquétipos todas as ocorrências da paranormalidade, deixaram espaços para reformulações de conceitos e especulações que se libertam dos modelos e paradigmas acadêmicos, atendendo com mais cuidado e observações menos ortodoxas os acontecimentos desprezados por considerados patológicos ou fraudulentos. Vez que outra, surgiram ensaios e tentativas de ampliação de conteúdos, como efeito das experiências de Rhine, Wilber, Groff, Kubler-Ross, Moody Jr., Maslow, Walsh, Von, Assadly, Capra e outros corajosos pioneiros que se preocuparam em ir além dos padrões estabelecidos, penetrando a sonda da investigação no inconsciente e concluindo por novas realidades, antes execradas, lentamente acumulando dados capazes de suportar refutação, crítica e desprezo. Era necessário revisar o potencial humano em toda a sua complexidade, sem preconceitos nem receios. As teorias apressadas, que pretendiam reduzir a alma a um epifenômeno de vida efêmera, vinham sendo superadas pelas pesquisas de laboratório na área da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica e da ciência espírita, cujos dados valiosos avolumaram-se de tal forma, com a contribuição da transcomunicação instrumental, que não havia alternativa senão ampliar o esquema de interpretação do psiquismo, criando-se o que se convencionou denominar como a quarta força, além do comportamentalismo ou behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista, que é a psicologia transpessoal ou profunda. Indispensável coragem para enfrentar o ceticismo e a arrogância dos acadêmicos, dos reducionistas que, mesmo diante do luminoso de Jung, permaneciam aferrados ao organicismo e à hereditariedade, aos fatores derivados das pressões de toda ordem, às sequelas das enfermidades infecciosas, aos traumatismos físicos e psicológicos. Os avanços da física quântica, a relatividade do tempo e do espaço, de Einstein, a teoria da incerteza, de Heisenberg, abriram perspectivas psicológicas dantes sequer sonhadas, tendo-se em vista o conceito do vir a ser. A abrangência da consciência, como estágio mais elevado do processo antropossócio-psicológico do ser, passou a exigir mais acurada penetração, ampliando o quadro de entendimento dos dementes, os autistes savants, ou sábio-idiota, portadores de capacidades e aptidões luminosas perturbadoras, revelando-se matemáticos, músicos, artistas plásticos, linguistas que, de repente, romperam o véu do silêncio e passaram a comunicar-se com lucidez, apresentando dotes de excepcional capacidade realizadora, puseram-se a exigir elucidações que destruíssem as tradições negativas, atualizando a predominância do espírito sobre a matéria, da mente sobre o cérebro gravemente danificado, assim demonstrando que preexistem aos órgãos e a eles sobrevivem, em vez de serem suas elaborações ou efeitos dos seus mecanismos. A grandiosa contribuição do pensamento oriental de Buda e Vivekananda, a Ramakrishna e outros, dos taoístas tibetanos aos físicos nucleares,
enseja a revisão dos parâmetros aceitos, bem como dos modelos estabelecidos, propondo a identificação de fórmulas com aparência diversa, no entanto, que se harmonizam, unindo as duas culturas, a do passado e a do presente, em uma síntese perfeita, em favor de um ser humano holístico, completo, ao revés de examinados em partes. Esse recurso, que se vinha insinuando multissecularmente, logrou impor-se por meio de terapias libertadoras de conflitos, tais a meditação, a respiração, a oração, a magnetização da água, a bioenergia, os exercícios de Tai Chi Chuan, o controle mental de inegáveis resultados nas mais variadas áreas do comportamento, do interrelacionamento pessoal, da saúde. Os diques erguidos pela intolerância romperam-se ante as novas conquistas e as técnicas regressivas da memória, com exclusiva definição terapêutica, o uso de algumas drogas psicodélicas, como o ácido lisérgico, o LSD, a hipnose, demonstraram que muitos fatores psicopatogênicos são anteriores à concepção do ser, eliminando a predominância genética na condição de desencadeadora de psicoses, neuroses, conflitos e tormentos degeneradores da personalidade. A telepatia, a clarividência, os fenômenos retro e pré-cognitivos, as ectoplasmias, os deslocamentos de objetos sem contatos e outros facultaram mais acurados exames do indivíduo que a análise transpessoal pode abordar com segurança ou neles apoiar-se, a fim de solucionar os enigmas predominantes em pacientes marginalizados pelas outras correntes da psicologia ou facilmente rotulados de psicopatas. O ser humano é constituído de elementos complexos que escapam a uma observação superficial. A conceituação materialista, de forma alguma, atende-lhe às necessidades éticas e sociológicas, não logrando elucidar o ser psicológico, exceto quando, ignorando-lhe a realidade transcendente, relega à indiferença, à desconsideração catalogada de patologia irreversível. O ser dual, espírito e matéria, do espiritualismo ortodoxo, permanece incompleto, deixando escapar incontáveis expressões de conteúdo por falta do elemento intermediário, processador de inúmeros fenômenos que lhe completam a existência. Somente quando estudado na sua plenitude, espírito, perispírito e matéria, podem-se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno, facultando completude, realização planificadora, estado de nirvana, de samadhi ou de reino dos céus que lhe cumpre alcançar. Essa gigantesca tarefa cabe à moderna psicologia transpessoal, ou quarta força, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível que é, fadado à felicidade. Definição e conceito. Definir, de alguma forma, é limitar, restringir. Mesmo quando as definições são elásticas, reduzem o pensamento e o enclausuram em palavras, retendo as largas possibilidades que necessitam ser penetradas. Conceituando a psicologia transpessoal, não nos podemos furtar aos seus paradigmas, que ampliam as linhas das definições clássicas da doutrina psicológica em si mesma, de modo a dar-lhe a abrangência que alcança o ser humano na sua estrutura física, psíquica e transcendental. Remontando-se à história do pensamento psicológico, encontraremos os seus primeiros postulados na ética filosófica ancestral, que se iniciou no Ocidente com Anaxímenes e Anaxágoras, percorrendo todos os períodos históricos até a sua formação organicista, na segunda metade do século XIX, e prosseguindo pelas várias escolas freudiana, junguiana, adleriana, enquanto se ia ampliando nas concepções humanista, comportamentalista e psicanalítica.
Nos seus primórdios, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos e platônicos, preocupados com a criatura humana dual, cujas origens se encontravam no mundo das ideias, para onde retornava após o périplo carnal, a fim de experimentar felicidade ou desdita. A sua ética moral, otimista, estimulava ao equilíbrio mente e corpo, conduta saudável e solidariedade com as demais criaturas. Procedente de uma realidade metafísica, o ser a ela retornava com o somatório das experiências adquiridas, que lhe plasmariam futuros renascimentos na Terra, conforme os conteúdos existenciais vividos. Nessa paisagem, o planeta terrestre pode ser considerado uma escola, na qual se forma e se aprimora o caráter, desenvolvendo o germe divino que nele dorme, qual ocorre na semente com o vegetal. Posteriormente, Aristóteles lhe agregou a enteléquia e propôs uma criatura trinária, seguindo os modelos da filosofia oriental e recusando-se à aceitação dos episódios reencarnacionistas necessários à evolução. Nota de rodapé. Número 1. Enteléquia. Filosofia. A realização plena e completa de uma tendência, potencialidade ou finalidade natural, com a conclusão de um processo transformativo até então em curso em qualquer ser animado ou inanimado do universo. Essência da alma. Notas da editora. Concomitantemente, as propostas atomistas reduziam o ser humano ao amontoado de partículas infinitamente pequenas, esféricas, com ganchos, segundo uns, ou deles destituídos, conforme outros, unindo-se e desestruturando-se graças ao vácuo e ao movimento, resultando, portanto, do capricho do acaso que os reúne e desagrega, produzindo vida e morte ao sabor das ocorrências anômalas, eventuais. Nota de rodapé número 2. Atomismo. Doutrina elaborada pelos pensadores gregos Leucipo, do século V a.C., e Demócrito, segundo a qual toda a matéria é formada por átomos, partículas minúsculas, eternas e indivisíveis, que unindo-se e separando-se no espaço por meio de forças mecânicas, determinam o nascimento e desagregação de todos os seres. Notas da editora. Avançando paralelamente em antagonismo estrutural, alcançaram culminâncias, ora uma, ora outra corrente, através de São Tomás de Aquino ou de Leibniz, de Descartes ou Bacon. Enquanto o pensamento oriental estruturava o fenômeno psicológico em um ser herdeiro de Deus e a ele semelhante, isto é, portador de recursos inimagináveis que lhe cabem desenvolver, ampliaram-se as concepções em torno do universo, da criação da vida, muito antes que a cultura ocidental se apercebesse da causalidade do existir. Como verdadeiro ponto de equilíbrio, apareceu o pensamento ético de Jesus, colocando uma ponte psicológica e filosófica entre as duas civilizações, desenvolvendo o idealismo socrático e o reencarnacionismo do Vedanta e do budismo, então fecundado pelo amor, único tesouro que logra produzir a plenificação do ser humano. Psicoterapeuta superior, Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total infelicidade. Nota de rodapé número 3. Catarse. Na religião, medicina e filosofia da antiguidade grega, libertação, expulsão ou purgação do que é estranho à essência ou à natureza de um ser e que, por isso, o corrompe.
Operação de trazer à consciência estados afetivos e lembranças recalcadas no inconsciente, liberando o paciente de sintomas e neuroses associadas a este bloqueio. Notas da editora. Possuidor de transcendente capacidade de penetração nos arquivos do inconsciente individual e coletivo, Jesus tornou-se o marco mais importante da psicologia transpessoal por adotar a postura mediante a qual considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual em transitória existência física que faz parte do seu programa de autoburilamento. Conscientizando as criaturas a respeito da sua responsabilidade pessoal diante da vida, estabeleceu terapias de invulgar atualidade, trabalhando a estruturação da personalidade com o passo de segurança para a aquisição da consciência. No postulado não fazer ao próximo o que não deseja que ele lhe faça, estatuiu a condição de segurança para a identificação do indivíduo consigo mesmo, com o seu irmão e com o mundo no qual se encontra, proporcionando uma ética simples e facilmente aplicável no interrelacionamento pessoal, sem conflito nem culpa. Da mesma forma, propondo o autoaperfeiçoamento pela superação das paixões dissolventes, trouxe o futuro para o presente, tornando o reino dos céus um estado de consciência lúcida, longe do sono, do sonho e das psicoses totalmente superadas. O cristianismo, no entanto, através dos tempos, sofrendo as injunções dos pseudo-conversos, invariavelmente portadores de grandes traumas e conflitos, procurou castrar e coibir todas as fontes de prazer, as expressões existenciais, mediante regras e dogmas punitivos que se caracterizaram pela repressão, restrição e condenação. Não obstante, os luminares que, de vez em quando, buscaram libertar os indivíduos do temor e do ódio, levando-os à confiança e ao amor, quais São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e alguns outros, predominaram a ignorância e o terror, produzindo uma consciência de culpa coletiva, verdadeiro arquétipo de natureza punitiva, que venceu as gerações e ressurge, ainda hoje, nos indivíduos e grupamentos sociais, fazendo-os responsáveis pelo deicídio do Calvário, confundindo Jesus com Deus, ou, mais remotamente, com a herança da tentação, em que Eva tombou, levando Adão ao erro, assim tornando a mulher inferior no processo humano da evolução, em flagrante desrespeito ao simbolismo da criação humana que passou à condição de realidade. O culto ao mito, ao símbolo, ao fantasioso, à aceitação do modelo, são necessidades psicológicas para os mecanismos de transferência da realidade e fugas da consciência responsável. Assumindo a postura teológica, responde por males que se repetem milenarmente, possibilitando alienações e desditas inimagináveis. A evolução das ciências vem logrando anular esse efeito pernicioso e, graças ao advento da psicologia espírita, com Allan Kardec, recupera-se o ser humano do conflito em que se encontrava, promovendo-o à condição de possuidor de valores preciosos que lhe cumpre desenvolver, embora há esforço de trabalho paciente e constante. A quarta força, alargando as imensas possibilidades da psicologia, faz que sejam descortinadas as possibilidades ímpares para a perfeita integração da criatura com o seu Criador e da sua com a consciência cósmica, pulsante e universal. Nota de rodapé número 4. Consciência cósmica. A física quântica comprova a existência de um campo universal inteligente, ou consciência quântica. Tudo no universo está ligado. O que garante a coerência da realidade é a consciência universal, ou mente cósmica. O quarto nível de consciência na classificação de Peter Ouspensky é a consciência objetiva, que Allan Kardec chamou de consciência cósmica. Nota da editora.
Nesse homem transpessoal, cantam, então, as glórias da vida e se dilatam os dons nele existentes, em pleno desenvolvimento da sua realidade, que supera as culpas e as dores, as angústias e as inquietações, tornando-o pleno e feliz.